Bom, como essa está sendo uma das principais notícias de hoje, né, eu vou dar mais um destaque aqui, vou mostrar aqui na Globo News o que eles estão falando a respeito, que também foi matérias que apresentou aqui há 5 horas atrás. Né? Moraes adota novas medidas para notificar Eduardo Bolsonaro. Vamos ver lá o que estão falando. Dá uma decisão sobre o caso de Eduardo Bolsonaro, que, vamos lembrar, foi denunciado há uma semana pela Procuradoria-Geral da República por coação à justiça. Tanto ele quanto o Paulo Figueiredo, blogueiro que mora nos Estados Unidos, uma dupla que patrocina ataques contra o Brasil, inclusive. Dupla dinâmica, Batman e Robin. Inclusive, apoia o tarifaço de Donald Trump contra o nosso país. São vários pontos dessa decisão. Vamos então juntos aqui, que a gente separou 2 pontos que são muito claros. O primeiro, em qualquer denúncia, a gente tem que ter a notificação do denunciado. E aí, Eduardo Bolsonaro está oferecendo dificuldades, segundo a decisão do ministro Moraes, para ter essa notificação feita, porque coisas que a gente já tinha falado na reportagem anterior. Só estou colocando essa aqui para a gente dar uma outra versão, né? A gente ouviu uma outra versão de uma outra emissora sobre a notícia, né? Assim que a notificação é feita, começa a contar o prazo para a defesa apresentar sua manifestação. Enquanto ela não é feita, essa notificação, o prazo não corre. O que o ministro está dizendo? O seguinte, olha, não resta dúvidas de que o denunciado, nesse caso Eduardo Bolsonaro, mesmo mantendo o seu domicílio em território nacional, está criando dificuldades para ser notificado, possibilitando, nos termos do artigo 4º da lei que ele cita de 1990, sua citação por edital. Tem mais que isso. O ministro Alexandre de Moraes determinou cooperação internacional. O que isso quer dizer? Mais medidas para que o Eduardo Bolsonaro, além de por esse edital, consiga ser notificado. Basicamente, a residência de Eduardo Bolsonaro é Brasília, só que ele está nos Estados Unidos desde fevereiro ou março. E lá está tendo essa dificuldade de notificação, que eu já expliquei. Não tem notificação, o caso não anda. E aí tem essa medida contra o Eduardo Bolsonaro. E aí, sobre Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, o ministro Moraes, na página 6, na última página, vou pedir para a gente plugar, pede para separar as condutas dos dois, porque os dois foram denunciados, ele pede ali a separação da denúncia, né? O Paulo Figueiredo, ele tem residência fixa nos Estados Unidos, então não tem esse problema de notificação, e o Eduardo Bolsonaro está lá, mas está com essa dificuldade, né? Segundo o próprio ministro, que é feita por vontade de Eduardo Bolsonaro, que acaba travando tudo aqui. E aí, na decisão, ele fala o seguinte, que expressamente o próprio Eduardo Bolsonaro já sabe que foi denunciado e que as autoridades... Com certeza ele sabe, né? Ele está fazendo o jogo dele, né? Para poder atrapalhar mais ainda a justiça, mais do que ele já está atrapalhando, né? Estão tentando alcançá-lo, mas, segundo o ministro Moraes, nesse caso, ele preferiu postar do que receber a notificação. Aí ele... Espera aí que eu vou ajeitar aqui para a gente ler. Ele postou. Fala o seguinte aqui, ó, gente. Bom, diante do exposto, ele apresenta a defesa prévia, né? Ele determina o prazo de 15 dias para a defesa prévia, notifica o Eduardo Bolsonaro, que está colocando toda sorte de dificuldades por edital, e o Paulo Figueiredo por carta rogatória, porque o Paulo Figueiredo não está impondo essas dificuldades de ser localizado, segundo Moraes. E aí ele determina, nessa última frase aqui, nesse último parágrafo, o desmembramento do processo em relação a Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, porque aí você consegue processar a denúncia oferecida separadamente em relação a cada um dos denunciados. Eu quero aqui dar minha opinião e dizer que o Alexandre de Moraes é um cara determinado. O cara não desiste também, né? Ele vai... Se o Eduardo Bolsonaro não desiste do Bolsonaro, o Alexandre de Moraes não desiste da causa de brigar pela soberania brasileira, por brigar pela democracia brasileira. Ele está ali e vai até o final. Gosto muito da atitude dele, porque ele está sendo firme, está sendo coerente, está sendo determinado. Voltamos agora ao canal do UOL, onde tem mais desdobramentos aí sobre ele. Moraes determina novas medidas para notificar Eduardo Bolsonaro. Vamos ver o que aconteceu. Essa notícia tem mais ou menos 1 hora. O horário aqui agora atualmente é 17h30. Porém, Alexandre disse que ele está dificultando ser notificado. É o caminho? É o que precisa ser feito? O normal, né, para você dar ciência de um processo penal para alguém é via oficial de justiça, citação pessoal.
Isso foi tentado pelo que eu li da decisão, certificou-se então que ele não estava no endereço, e aí o Alexandre é bem firme em dizer, bom, não está circunstancialmente no endereço, porque aquele é o endereço oficial dele, como deputado, etc. e tal. E aí realmente nós não podemos imaginar que a lei não vá criar alternativas, né, quando a citação pessoal não é possível. E de fato tem a previsão de citação por edital, que é uma citação que a gente diz que é ficta. Você não tem certeza se o sujeito tomou ciência, mas é uma alternativa para que o sujeito não possa fugir indeterminadamente da sua citação. E nesse caso, né, a gente até estava falando sobre isso, sobre essa denúncia da PGR. O senhor acompanhou isso, aconteceu há alguns dias. A gente até quando estava falando aqui com o próprio Walter Mairovitch, ele achou estranho até o Gonê não ter colocado Jair Bolsonaro nisso. Como é que o senhor avalia a denúncia como um todo da Procuradoria-Geral da República? Olha, ela está coerente, né? Realmente existe uma pressão externa, é uma grave ameaça, porque, veja, nós estamos falando de Magnitsky, né? Nós estamos falando de tarifas, né? Agora, realmente, a crise anunciada era de duas ordens. Uma era de citação, porque, vamos falar do Paulo, né? Figueiredo. Esse é um residente nos Estados Unidos, efetivamente, e para citá-lo é preciso haver cooperação internacional. Quem é que cumpre essa cooperação lá fora? A rigor é o FBI, a Polícia Federal deles. E, portanto, nós podemos imaginar que não vai haver um grande apetite de cooperação pelas autoridades americanas nesse momento, né? Agora, a segunda crise que vai se colocar é a possibilidade de uma eventual pena que venha a ser condenada ser executada lá fora, que também depende de cooperação internacional, né? Então, a denúncia me pareceu inevitável por tudo que estava acontecendo, mas ela pode se tornar um imbróglio a médio e longo prazo. Pode não acontecer nada, porque lá, como o governo lá do Trump e é amigo deles lá, não vão fazer nada contra eles, não vão cooperar com o governo brasileiro caso tiver que prender eles, né? Bem, chamou a atenção, Bolsonaro quis discutir com Tarcísio Chapa ao Senado. Eles tiveram uma reunião lá na casa do ex-presidente Bolsonaro nesse último final de semana. Bolsonaro, Tarcísio, teve o Flávio Bolsonaro e o filho mais novo dele também. Todos ali em reunião. Aí aqui vai estar falando a respeito dessa reunião, que pode ser, selar, né, o fim, aí uma pré-definição para a candidatura em 2026. Há informações de que Jair Bolsonaro já tinha escolhido Tarcísio de Freitas, sendo não houve escolha nenhuma. Seria uma tentativa de pacificar a relação entre Tarcísio e a família Bolsonaro? Especialmente chama atenção, né, Uribe, a participação de Jair Renan. Flávio Bolsonaro, ele sempre é convocado pelo pai em eventos onde o clima está mais quente por ser considerado o filho ali mais calmo, o filho que consegue circular por todos os ambientes, digamos assim. Ele é considerado também aquela pessoa de mais fácil articulação entre os irmãos. Chama-se a atenção o fato de estarem presentes ali e dá a sinalização de uma conversa importante depois de diversas críticas. E aí, falando dos filhos, a gente sabe o quanto recentemente, inclusive, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, criticou o próprio Tarcísio, inclusive naquele momento onde Tarcísio tentou também ali dar uma negociada, quando ainda se ameaçava sobre a taxação dos norte-americanos aos produtos brasileiros. O que a gente tem dessa conversa? O PL está de olho nessa conversa, acredita que de fato pode sair algum tipo de pré-definição. Me falaram que eles estão ali de olho com uma lupa para saber se vai ser uma conversa considerada proveitosa, importante, para que num segundo momento de fato se anuncie ou não. E há também um temor, especialmente depois que nos últimos dias o governador de São Paulo teria dito não ter interesse em concorrer à presidência. Então, se antes a preocupação era o anúncio oficial apenas de Jair Bolsonaro de apoio ou não Tarcísio, agora há uma preocupação dentro do PL, dentro da direita brasileira como um todo, se caso Tarcísio não quiser concorrer. Do lado do Tarcísio, o que a gente escuta aqui, para ele é muito mais confortável tentar a reeleição ao governo de São Paulo, que ele conseguiria, de acordo com esses interlocutores, e as pesquisas também são animadoras, e que ele poderia arriscar o seu futuro político, mesmo com a... Como é que o pessoal ainda consegue, cara? Esse pessoal ainda consegue se reeleger, cara. Fazendo o que fazem aí, né? Colocando o povo como um idiota e o pessoal ainda votando neles. Eu não consigo entender isso, cara. Podem me criticar aqui nos comentários, falar mal de mim, falar que eu tô falando besteira, mas eu não consigo entender, cara, eleger um cara desse. Cara, tudo bem que o cara seja de direita, eu respeito a direita. O que eu não respeito é fanatismo, cara. Tanto de um lado como de outro. A gente não pode ser extremista, entendeu? E esses caras são extremistas, são malucos, são aproveitadores, entendeu? É isso que eu não gosto. Não é que eu não gosto da direita, não. Tanto a direita quanto a esquerda tem coisas positivas na direita e coisas positivas na esquerda, entendeu? O problema é que esses caras são doidos, cara. E o povo embarca na onda deles, cara.
O povo acredita. Como é que o cara fez o que fez aí, São Paulo do jeito que está, a criminalidade lá, e o cara ainda vai ser reeleito. Já está ganhando nas pesquisas. Pode isso? Foi o Jair Bolsonaro concorrer às eleições presidenciais do ano que vem, não ser eleito e também ficar sem o governo de São Paulo. Por isso, essa reunião de hoje é considerada uma reunião importante de pré-definição. Isso não significa que vai ter um anúncio oficial de apoio ou de Tarcísio falando eu vou concorrer, mas para ter o sentimento do que virá a partir de agora, porque, na verdade, a gente fala isso já tem um tempo, mas agora, de fato, praticamente outubro de 2026 está logo ali, né, Uribe? Bem, já vem o Malafaia falando de Deus, falando de política, e colocando Deus, Jesus, no meio disso tudo. Você sabe que antigamente não se misturava política com igreja. A igreja ficava um pouquinho à parte, né? Embora às vezes a gente soubesse das intenções do padre na época, eu que sou católico, né? Do padre, mas ele não se pronunciava, ele não falava abertamente qual era a posição dele, né? E hoje em dia, cara, pastor, entendeu? Pregando a favor de político, cara. Qual o interesse? Me diz aí, né? Qual o interesse que tem por trás disso aí? Raciocine um pouco. Colocar o nome de Deus, cara, o nome de Jesus, em vão, para fazer política. Vamos ver aqui, cidadão aqui. Fome e sede de justiça porque eram fatos. Jesus usou os instintos mais dementes do ser humano, fome e sede, para tratar desse assunto. De tão sério que ele é. Mateus capítulo 5, versículo 10, Jesus diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Agora escute. Olha o que Jesus vai falar em Mateus capítulo 5, versículo 20. Por isso vos digo, se a vossa justiça não exceder a de escribas e fariseus, vocês não podem entrar no reino dos céus. Gente, isso é grave demais. A justiça de escribas e fariseus estavam pautadas na aparência e na sua própria individualidade. Não na essência da lei, da verdade, daquilo que é correto, daquilo que é amoroso, misericordioso, justo em relação ao outro. Se a nossa justiça for maior que a deles, nós não podemos entrar no reino de Deus. Agora, olha a palavra de Deus em Isaías capítulo 59, versículo 14 e 15. Presta atenção. Pelo que o juízo se torna atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas enquanto os senhores pelos tribunais, e a equidade não pode entrar. Isso é, dado necessário para que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Isso é equidade. Agora, olha o versículo 15. Sim, a verdade se desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Moral da história, ele quer levar isso aqui ao seguinte patamar, quer ver? Ele quer falar a respeito de uma coisa aqui. Por isso que ele está enrolando, falando de versículo. Pelos assassinos, sequestradores de embaixadores, assaltantes de banco, gente que iria dar golpe estabeleceu... Ele está falando da anistia que deram em 1979. A anistia que deram em 1979 foi uma anistia para aqueles políticos que estavam exilados, né? Políticos que eram contra a ditadura em 1964, eles estavam exilados. Foi muita gente morta pela ditadura, foi muita gente torturada e teve uns que conseguiram fugir, pedir exílio e tudo mais. Em 79 foi dado a anistia para eles e a anistia também para aqueles militares que mataram, que torturaram pessoas, que não foram mais julgados. Então, a partir de 1979, houve isso. Então, vai falar isso aqui a respeito. Vamos ver aqui. Paixão política, por senso de justiça. Vamos analisar o que está acontecendo no Brasil. Preste atenção. Em 1979, foi dada uma anistia ampla, geral e restrita. Para quem? Para toda essa turma da esquerda. Guerrilheiros assassinos, sequestradores de embaixadores, assaltantes de banco, gente que iria dar golpe, estabeleceu o comunismo. Também foi dada. Não foi nada disso, cara. Nada disso. Deturpando tudo. Para quem não viveu na época, ele está deturpando tudo. E a pessoa que tem aí 30, até 40 anos mesmo, né? 40 anos, não viveu naquela época. Eu peguei o finalzinho quer dizer, eu nasci em 67, né? Eu peguei a minha infância ali, o começo da infância, não entendia muito bem ali, estava acontecendo. Eu fui entender mesmo ali perto de 1980, ali, já quase fazendo 15 anos que a gente vai pegando e vai vendo alguma coisa que está acontecendo ali de política, né? Antes a gente não se ligava muito nisso, né? Então, eu sei que eu vivi na época da ditadura. Muita gente, muito de vocês não viveu. Então vocês aceitam o que ele está falando. Vocês aceitam porque vocês não conheceram de perto o que era. A gente não podia falar na rua. Eu me lembro que para falar alguma coisa contra o governo na época, o pessoal de casa fazia isso. Pode falar na rua não, só dentro de casa e ver quem está perto. Entendeu? Tinha esse negócio. Era uma ditadura, cara, imposta pelo regime militar, que na época era apoiado pelos Estados Unidos. Para os torturadores do regime militar que mataram pessoas. A anistia foi dada para todo mundo. E agora? Para quem nós queremos dar anistia? Olha o senso de justiça, gente. Olha essas pessoas. Donas de casa. A gente quer dar anistia, olha o que vai falar. Aposentados, idosos. Preste atenção, 14, 15, 16, 17 anos de cadeia. Olha a foto dessa gente. Essa gente está sendo acusada de uma farsa de pseudo-golpe, de pura injustiça por perseguição política. Essa gente não matou ninguém. Essa gente não matou ninguém, meu amigo. Eles não mataram ninguém, mas eles destruíram o patrimônio público. Eles estão pagando por isso. Eles foram induzidos a fazer isso por vocês que estavam organizando aí o regime, por vocês que queriam dar o golpe. Não estou falando você,
do Malafaia. Estou falando com vocês aí que estavam querendo dar o golpe. Foram induzidos por essa gente a ir para lá, a fazer baderna. Agora vamos ver. Se eles forem anistiados, não pegarem prisão nenhuma, vamos fazer uma coisa. Eu não tenho saldo no banco. Meu saldo lá está com 0 na conta. Então, se eu entrar lá no banco e começar a quebrar tudo lá dentro, quebrar cadeira, tirar papel do coisa, derrubar retrato, quebrar vidro, eu vou fazer isso tudo aí e eu quero anistia. Vou ser preso, mas eu vou querer anistia. Por quê? Porque eles fizeram isso e tiveram anistia. Por que eu não posso ter? Se eu não entra no estabelecimento comercial e sai quebrando tudo, eu vou querer anistia também. Isso aí vai abrir outros precedentes, cara. Não pode acontecer isso, cara. Eles fizeram um crime. Um crime é o patrimônio público. Eles têm que pagar por isso. A gente não pegou em armas. Essa gente não queria dar golpe no país, não sequestrou. Eles derrubaram, botaram o carro da polícia de cabeça para baixo, tiraram o soldado de cima do cavalo, cara. Eu vi isso tudo. Porra, essa gente só não teve problema mais sério porque, eu não sei nem por quê, porque os próprios policiais ali não reagiram o suficiente, deixaram de fazer o que queriam, entendeu? Mas se tivesse reagido, teria tido uma coisa mais séria, teria saído morte ali naquela hora. Não sequestrou ninguém, não torturou ninguém. Escute, a esquerda, na nossa história, fez pior do que o dia 8/1. Em 2006, quebra-quebra em Brasília, um monte de gente ferida. Ninguém foi preso. Não foi a esquerda, cara. Foi o movimento que teve lá, não foi a esquerda. Presa, nem acusada de golpe. 2014, tentaram invadir o Supremo Tribunal Federal. Quem que invadiu? Quem que invadiu aqui o Supremo Tribunal Federal? MST. É de esquerda? Pode ser. Mas foi o MST. Foi a mão de ninguém, foi ele? 30 policiais feridos, 8 em estado que eu também não condeno, não. Eu também não acho que também é condenável. Vários manifestantes feridos, ninguém foi preso e acusado de golpista. Em 2017, causaram um terror em Brasília, um monte de gente ferida, tacaram fogo no Ministério da Agricultura. Mas não foi a esquerda, foi manifestantes. Ninguém foi acusado de golpista e ninguém foi preso. Que justiça é essa? Que justiça é essa, povo de Deus? Que agora não querem dar anistia para essas pessoas? Isso é uma vergonha. Minhas considerações finais. Não serei contado entre covardes e omissos. O ditador Alexandre de Moraes promove perseguição política. Ditador Alexandre de Moraes, né? Ditador. Política e religiosa contra mim. Aprendeu os caderninhos dele. Solta Alexandre de Moraes. Solta os caderninhos dele bíblicos. Tem anotações lá. Ele ia ganhar uma grana lá nos Estados Unidos, fazendo uns casamentos lá. Solta aí porque tá precisando. O passaporte dele também tá preso, né? Então já era. Não tem mais como o Malafaia, infelizmente. Teus cadernos estão presos, teu passaporte também está preso. Podia, de repente, negociar com ele para pelo menos soltar alguma coisa, mas tem duas coisas aí, é mais difícil. Queria ganhar uma granazinha lá, né? Fazendo uns casamentos lá na sua igreja. Cadernos teológicos, aprendeu meu passaporte, quer cancelar meu passaporte e me incluir no inquérito que eu não tenho nada com isso. Pura covardia para tentar. Eu não sei como é que tem gente que acredita nessas pessoas, cara. Eu não sei não, cara, como tem. Né? Me diz aí nos comentários, por que tem gente que acredita neles? Tá me intimidar e me calar, só que eu não vou me calar. Agora, eu estou ouvindo uma coisa do povo de Deus. Pastor, eu estou orando. Queridos, oração sem ação não tem valor. Você não pode... É um pastor que diz que a oração sem ação não tem valor. Tá vendo? O que Cristo pregou pra gente, né? Não violência. Receba um tapa, dê a outra face, né? Cristo pregava a não violência. Ser cristão é você não revidar, né? É você ser gentil com a pessoa, você ser bom, fazer o bem, né? Isso é ser cristão. E ele prega o quê? Só orar não adianta só orar não, tem que ir lá, tem que quebrar tudo. Pastor falando isso, cara. Pode se esconder atrás da oração para não praticar o evangelho. Justiça é prática. Faço minhas as palavras de Martinho Lutero. Prefiro desagradar o mundo todo e não a Deus. E lembrar mais uma vez o que Jesus falou em Mateus 5:20. Se a vossa justiça não exceder a de escribas e fariseus, vocês não podem entrar no reino dos céus. Isso é sério demais. Cara, é brincadeira não. Brincadeira. É mexer com Deus para essas coisas. Entendeu? É que nem jogador de futebol que fica rezando. Ali tudo bem, ele está rezando para que a partida seja uma partida em paz, que vença o melhor. Você pode até rezar isso. Agora você querer que Deus tome partido de alguma coisa, ainda mais política, cara. Ter com Deus com política não dá certo. Isso aí não entra para mim na minha cabeça. Não entra. Se inscreva aí no canal, deixa aquele like. Muito obrigado por assistir.